Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou professor de matemática no Poliedro e nesse vídeo nós vamos ver alguns exercícios de fixação sobre o tema de quadriláteros. Bom, para a gente revisar, nós vimos aqui que os quadriláteros eles podem ser divididos, né? Tem algumas classificações, né? E aí, os paralelogramos são os quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos. E aí, dentre os paralelogramos, nós temos os retângulos, os losangos e os quadrados. E aí, os retângulos são quadriláteros que possuem quatro ângulos iguais, os losangos possuem quatro lados iguais, e os quadrados possuem tanto quatro lados iguais quanto quatro ângulos iguais, tudo bem? E aí a gente vê que todo quadrado é um retângulo, é um losango e é um paralelogramo, todo retângulo é um paralelogramo, todo losango é um paralelogramo, e outro quadrilátero que a gente tem são os trapézios, que ao invés de possuir dois pares de lados paralelos igual os paralelogramos, eles possuem apenas um par de lados paralelos. E a propriedade que a gente viu sobre trapézios é sobre a base média, né? Que a base média é a soma das bases do trapézio dividido por 2, tudo bem? Bom, com isso, nós conseguimos resolver os exercícios. Bom, no primeiro exercício ele diz, assinale os itens corretos. E aí os itens corretos a gente soma e coloca o valor da soma aqui nesse quadradinho. A primeira ele diz, a diagonal de um losango divide em dois triângulos isósceles. Bom, isso é verdadeiro, né? Um losango ele possui os quatro lados iguais. Então, se a gente pegar lá e dividir o losango, a gente vai ter dois triângulos, né? Nos dois triângulos, os dois lados vão ser iguais, né? Os quatro lados eram iguais. Então, se num triângulo dois lados são iguais, a gente tem um triângulo isósceles, né? Do mesma maneira, o outro triângulo também vai ser isósceles. Então, o item 1 é verdadeiro. No item 2, ele diz, a diagonal de um retângulo o divide em dois triângulos retângulos. Se a gente tem um retângulo, a gente tem quatro ângulos de 90 graus. Quando a gente divide ele ao meio, a gente vai ter dois triângulos, né? Onde um ângulo vai continuar de 90 graus, o outro ângulo vai continuar de 90 graus. Então, nós vamos ter dois triângulos retângulos. Também é verdadeiro. O item 4 ele diz que a diagonal de um quadrado o divide em dois triângulos retângulos e isósceles. Né? Se a gente pensar num quadrado, o quadrado tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos de 90 graus. Né? Se a gente dividir o quadrado ao meio, né, um ângulo vai ser de 90 graus, né, então a gente vai ter dois triângulos retângulos, ok? E como todos os lados são iguais, né, então nesse triângulo a gente vai ter dois lados iguais e no outro triângulo dois lados iguais, ou seja, o triângulo também é isósceles. Então o item 4 também é verdadeiro. Então como o item 1, 2 e 4 são verdadeiros, a gente vai somar 4, 2 e 1, que dá 7. Então a soma é 7, tudo bem? Bom, o exercício 2 diz, considere um quadrado cuja área é de 25 centímetros quadrados. A medida de sua diagonal é de... Bom, num quadrado, todos os lados são iguais. A área de um quadrado é lado vezes lado, que seria lado ao quadrado. Se o lado ao quadrado é 25, então quer dizer que o lado possui 5 centímetros de lado, né? Porque 5 ao quadrado é 25. E aí, se um lado é 5, o outro lado é 5, quando a gente traça a diagonal, a gente vai ter um triângulo retângulo, né? Onde a diagonal vai ser a hipotenusa, um lado mede 5 e o outro lado mede 5. E a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Então, ó, se a diagonal a gente chamar de D, então a gente vai ter diagonal ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, diagonal a gente tem duas quantidades de 5 ao quadrado. Então, ó, extraindo a raiz, né, ó, o 2 não tem ninguém ao quadrado, ele vai continuar lá dentro da raiz. Como o 5 está ao quadrado, ele corta com a raiz e ele pula lá para fora da raiz. Né? Então, o D é 5 raiz de 2 centímetros, que é a alternativa B. Tudo bem? Bom, nesse exercício ele diz, a figura a seguir exibe um retângulo, ABCD, composto por quatro quadrados. E aí ele pede para calcular a razão de AB por BC. Bom, como são quadrados, nós sabemos que todos os lados do quadrado são iguais. Então, eu vou começar pelo quadrado pequenininho. No quadrado pequenininho, a medida do lado, se a gente chamar de x, tá vendo que o quadrado de lado, do outro, do grudadinho a ele, é igualzinho a ele, ó, ele tem a mesma medida do lado, né, que eles têm esse lado em comum. Então, a medida do lado desses dois quadrados pequenos mede x. A medida desse quadrado intermediário, ó, um lado dele, ó, é x, mais esse outro pedacinho aqui que é x. Então, um lado do quadrado intermediário mede 2x.
Esse quadrado grandão aqui, ó, a medida do lado dele é 2x, que é do quadrado intermediário, mais x, do quadradinho pequeno. Então, a medida do lado do quadrado grandão mede 2x mais x, que é 3x, tudo bem? Então, ó, a gente consegue concluir que o lado AB é o lado do quadrado grandão, que é 3x, mais o lado do quadrado pequenininho, que é x, mais o lado do quadrado pequenininho, que é x. Então, a gente tem 3x mais x mais x, que é 5x. Então, AB mede 5x. E o lado BC, a gente tem ó, x mais 2x, que é 3x. Então, ó, AB mede 5x e o BC mede 3x. Né? Cancelando o x do numerador e do denominador, a gente fica que esse quociente mede 5 terços. Né? Então, a alternativa correta seria a alternativa A dessa proporção. Tudo bem? O exercício 4, ele diz, no losango abaixo, dois ângulos medem 120 graus e o lado L mede 4 centímetros. Né? No losango, todos os lados são iguais, né? Então todos vão ser 4 centímetros. Aí ele diz, qual das expressões a seguir corresponde à soma das medidas das diagonais do losango? Então a gente precisa calcular as duas diagonais e somar para ver qual expressão que vai dar aqui. Então, ó, o que a gente pode fazer? A gente sabe que no losango, né, os ângulos adjacentes são suplementares. Né? Então, se aqui tudo é 120 graus, né, o adjacente aqui, quem que eu somo para dar 180 graus? Tem que ser 60. Então, aqui é 60 e aqui é 60, porque ângulos opostos são equivalentes. Se a gente dividir esse losango ao meio, né, traçando essa diagonal aqui, a gente vai dividir esse ângulo de 120 graus em 2. Então, aqui a gente vai ter 60 graus e aqui também. Se aqui é 60 graus, aqui é 60 graus e aqui é 60 graus, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. No triângulo equilátero, todos os lados são iguais, né? E todos os ângulos também são iguais. Então, ó, como a gente sabe que a medida do lado do losango era 4, então aqui é 4, só que aqui é a mesma medida, porque o triângulo é equilátero. Então, aqui também é 4. Então, descobri que a diagonal menor mede 4 centímetros. Para descobrir a diagonal maior, né, ela vai ser 2 vezes o tamanho dessa linha verde, que a gente pode denotar aqui. E essa linha verde, ó, é a altura desse triângulo equilátero, né, que esse triângulozinho é igualzinho a esse triângulo que está aqui. E aí, ó, essa altura num triângulo equilátero é igual à mediana. Então, se tudo media 4, só esse pedacinho aqui mede 2. A hipotenusa mede 4. Por Pitágoras, a gente consegue descobrir essa altura aqui, que eu chamei de h. Então, ó, h ao quadrado mais 2 ao quadrado tem que dar 4 ao quadrado. Ou seja, h ao quadrado mais 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16. Então, h ao quadrado é 16 menos 4, que é 12. Então, h é 2 raiz de 3, né? Fatorando o 12, né? Que 12 a gente pode escrever como sendo 4 vezes 3, e aí raiz de 4 vezes 3, raiz de 4 é 2, raiz de 3 a gente deixa, porque é um número irracional. Bom, esse h, então, a gente descobriu que mede 2 raiz de 3. Só que a diagonal maior é 2 vezes esse pedaço, é 2 vezes h. Então, vai ser 2 vezes 2 raiz de 3, que é 4 raiz de 3. Como ele quer a soma das medidas das diagonais, uma diagonal mede 4, que está aqui. A outra é 2 vezes esse h, né? Que é 2 vezes esse 2 raiz de 3. Então, a soma das diagonais é 4 mais 4 raiz de 3. Colocando 4 em evidência, a gente vai ter 4 vezes 1 mais raiz de 3, que é a alternativa A. Tudo bem? Muito obrigado. Né? Essas são as respostas dos exercícios que eram deixados para vocês, exercícios de fixação. Muito obrigado pela atenção e bom